Vampiros. Quando se fala neles, a primeira coisa que lembramos são das clássicas histórias de terror sobrenatural. Seres com aversão à luz do sol e presas afiadas, que se alimentam da essência vital das suas vítimas através do sangue. Do temido Conde Drácula até os vampiros góticos românticos de Anne Rice ou os reluzentes da saga Crepúsculo, pois saiba que a ficção científica também tem os seus vampiros. E é justamente sobre eles que nós vamos falar agora. Mesmo antes da existência do termo vampiro, histórias de criaturas demoníacas bebedoras de sangue já apareciam em diversas culturas ao longo de milênios. Só na mitologia da Mesopotâmia existem várias histórias, como a Lilitu da antiga Babilônia, a origem da Lilith da demonologia hebraica, ou a Lashtu, da Babilônia. Mas muito da mitologia vampírica que nós temos hoje na cultura pop tem suas raízes na Europa do início do século XVIII, época em que a Transilvânia e o sudeste da Europa vivenciaram uma verdadeira histeria coletiva de avistamentos de vampiro. O povo pirou na batatinha a um nível em que oficiais do governo se viram obrigados a caçar e eliminar esses seres com estacas. Isso junto de histórias macabras sobre figuras como a Condessa Sangrenta, Elizabeth Bathory, que dizia se banhar no sangue de jovens mulheres para manter a sua juventude, ou Vlad III, antigo príncipe da Valáquia que conquistou uma reputação bem assustadora, muito por conta dos seus métodos extremamente brutais de lidar com seus inimigos e a sua crueldade com aqueles considerados por ele socialmente inferiores. Das histórias que eram contadas nas ruas, as criaturas da noite logo passaram a ganhar representações nas poesias do século XVIII. Mas eis que, no século XIX, mais especificamente em 1816, ocorreu um evento que foi definitivo para a literatura gótica. Talvez você já tenha ouvido falar dos notáveis dias em que estiveram reunidos na mansão Villa Diodati, na Suíça, Mary Shelley e seu marido Percy Shelley, o Dr. John Polidori e Lord Byron. Era o verão de 1816 e eles passavam boa parte do tempo no famoso Lago Leman, aproveitando dias, perambulando pela costa. Porém, aquele foi um verão bastante úmido e as chuvas eram constantes, o que fez com que eles passassem boa parte do tempo confinados em casa. Nesses dias, sua principal diversão eram tomos de histórias sobre fantasmas, histórias que fizeram Lord Byron ter a ideia de um desafio. Cada um deles deveria escrever uma história sobre fantasmas. E sim, foi desse desafio que surgiu a obra definitiva da ficção científica Frankenstein, de Mary Shelley. Mas essa história fica para um outro vídeo que com certeza ainda vai aparecer por aqui. Hoje nós vamos focar no trabalho que o Lord Byron deu início nesses dias, o conto Um Fragmento, que foi impresso no final do seu poema Mazepa. Nele, o narrador conta a história da sua jornada pelo Oriente ao lado de um homem chamado Augustus Darvel. Ao longo da viagem, Darvel ia mostrando sinais cada vez maiores de fraqueza, mas ainda assim eles tinham planos. Chegando em Esmirna, na Turquia, os viajantes seguiriam até as ruínas de Éfeso e Sardes. No momento da sua morte, o rosto do homem enegrece e seu corpo começa a se decompor numa velocidade inacreditável. Uma visão que causa no narrador um misto de espanto e tristeza. O narrador então enterra o amigo, que tinha deixado com ele um pedido bastante peculiar. No 9º dia de um mês qualquer, ao meio-dia, você deve lançar este anel nas fontes de sal que correm para a Baía de Eleusis. No dia seguinte, na mesma hora, você deve ir até as ruínas do Templo de Ceres e esperar 1 hora. Segundo John Polidori, a ideia do Lord Byron era continuar essa história, com Darvel depois reaparecendo vivo, dessa vez como um vampiro. Mas acabou que foi ele próprio quem desenvolveu essa ideia na sua prosa O Vampiro, essa publicada inicialmente em 1819 com uma falsa atribuição ao Lord Byron. A história do Lord Ruthven foi um sucesso e hoje é considerada aquela que levou o vampiro de uma figura do folclore para um personagem realmente integrante da literatura gótica. Foi em O Vampiro que
se estabeleceu a imagem dessas criaturas como demônios da aristocracia, indivíduos sofisticados e carismáticos que vagam pelas noites fazendo suas vítimas entre a alta sociedade. Uma imagem que depois foi se moldando em outras obras notáveis sobre essas criaturas, como Carmilla, do irlandês Sheridan Le Fanu, ou o definitivo Drácula, de Bram Stoker. As primeiras representações do vampiro na ficção são totalmente voltadas ao sobrenatural, com a condição do vampiro sendo transmitida como um tipo de possessão demoníaca que corrompe a humanidade do indivíduo, forçando suas vítimas a uma vida de sangue, morte e luxúria. Figuras que possuem aversão a tudo que é associado ao cristão. A imagem do vampiro clássico é também muito associada com a praga, algo que é bem visível no clássico do expressionismo alemão Nosferatu. Lançado em 1922, em um mundo ainda abalado pela gripe de 1918, ele retrata a chegada do vampiro acompanhada da pestilência, com caixões pelas ruas, casas marcadas e a morte se tornando parte do cotidiano. Assim como outras figuras proeminentes da ficção, como os alienígenas ou os zumbis, à medida em que o tempo foi passando, os vampiros foram ganhando representações e camadas mais variadas. O próprio Nosferatu, já citado nesse vídeo, teve diferentes releituras, como a do Robert Eggers. Nela, o vampiro surge como uma metáfora sombria sobre o trauma sexual e o abalo psicológico que é carregado ao longo da vida. Já na também recente HQ de Romeu Martins e Sandro Zambi, somos levados diretamente de volta para o mundo cinematográfico de Murnau em uma versão de Nosferatu que se altera em detalhes para fazer do monstro a personificação da face mais devastadora da humanidade, uma face maligna que ainda lança a sua sombra ao longo das eras. E com a ficção científica se tornando um gênero tão popular quanto o terror ou a fantasia, era de se imaginar que esses bebedores de sangue fossem ganhar representações dentro desses mundos. No início do século XX, os romances científicos estavam em um momento de auge, uma ficção já com inspiração científica, mas que ainda se baseava muito na fantasia e na aventura. E foi em meio a essa ficção científica que o escritor francês Gustave Le Rouge lançou em 1908 o primeiro livro da série Vampiros de Marte. Em O Prisioneiro do Planeta Marte, o engenheiro Robert Darvel, com a ajuda de um Brahmane hindu, constrói um dispositivo capaz de usar a força da vontade de diversos Brahmanes hindus para enviar uma cápsula de metal até o planeta Marte na velocidade do pensamento. Chegando em Marte, ele se depara com vida inteligente, espécies dos tipos mais esquisitos, incluindo marcianos com asas de morcego e que bebiam sangue. O problema é que houve muita vontade para a ida, mas faltou para a volta. Pois é, enquanto uma trupe de amigos bem peculiares da Terra tenta encontrar uma forma de trazer Darvel de volta, o protagonista vive uma série de aventuras em Marte. Aventuras que acabam culminando no seu retorno à Terra, trazendo consigo a Guerra dos Vampiros. Le Rouge é bem detalhista nas suas descrições, criando uma narrativa que acaba por se desenrolar numa trama bem rocambolesca, que une ciência, misticismo e até uns toques de terror cósmico. E essa ideia de vampiros no espaço foi uma coisa que veio para ficar. Em 1965, o mestre do horror italiano Mario Bava lançava Planeta dos Vampiros, filme que é baseado no conto de Renato Pestriniero, Uma Noite em 21 Horas. Esse é um filme que realmente não tem vampiros no sentido mais tradicional da palavra. Porém, eu acho que ele merece o seu lugar nesse vídeo por mesclar a atmosfera do pulp com o estilo narrativo e estética do gótico, com forças alienígenas capazes de tirar os mortos da tumba para cumprir os seus propósitos sinistros.
Eu já comentei no meu vídeo sobre Planeta dos Vampiros, sobre como esse filme foi uma influência fortíssima para Alien: O Oitavo Passageiro. E parece que esse não foi o único filme de vampiros no espaço que serviu de inspiração para Alien. Em 1966, apenas um ano após Planeta dos Vampiros, foi lançado Queen of Blood, filme onde uma equipe terráquea vai até Marte resgatar uma nave alienígena que tinha feito contato com a Terra, mas acabou sofrendo um acidente no percurso. Em Marte, eles encontram a nave com apenas um tripulante a bordo, uma mulher verde. Acontece que no caminho de volta para a Terra, eles descobrem que se tratava de uma mulher verde com poderes hipnóticos e que estava drenando o sangue dos tripulantes. Esse é daqueles filmes bem baixo orçamento, que reaproveita efeitos especiais e até cenas de produções soviéticas. Mas vale uma conferida, especialmente se você é fã de Alien, já que certamente vai encontrar nele elementos que podem ter servido de referência para Ridley Scott. E por falar em vampiros do espaço, outro grande nome do terror a explorar o lado vampiresco da ficção científica foi Tobe Hooper, com Força Sinistra, de 1985. Baseado no livro The Space Vampires, de Colin Wilson, Força Sinistra é um daqueles clássicos cult do gênero, uma história que começa com cientistas em uma missão no espaço descobrindo uma estranha nave espacial contendo um tipo de morcegos alienígenas gigantes e 3 corpos humanoides em estruturas que lembram caixões de vidro. Apesar de uma série de eventos sinistros envolvendo esse encontro, por fim os aliens são trazidos para a Terra, e eis que um deles desperta. A mulher, que logo se revela uma vampira, não uma simples bebedora de sangue, mas uma vampira que suga almas. A vampira escapa e Londres se vê diante da ameaça de uma infestação de alienígenas malignos. O início de um típico filme B que aposta no puro entretenimento barato, enquanto brinca com as apreensões trazidas pela então vindoura passagem do cometa Halley pela Terra. A vampira, interpretada pela francesa Mathilda May, é até hoje considerada uma precursora da figura das alienígenas sexy do cinema, depois popularizada pela Sil, de A Experiência. Mas nem só de aliens vive a ficção científica. E se a condição de vampiro fosse transmitida não por meios demoníacos, mas por um vírus? Em 1954, o lendário escritor Richard Matheson lançava Eu Sou a Lenda, história de terror pós-apocalíptica inspirada em O Último Homem, de Mary Shelley. Nele, Robert Neville é um homem que luta para se manter vivo e são em um mundo devastado por uma praga. Após uma guerra apocalíptica, os humanos sobreviventes foram infectados por um vírus chamado Vampires, que fez deles criaturas de pesadelos. Criaturas que agora vagavam à noite, com sede de sangue. Eu Sou a Lenda foi altamente influente para o terror e para a ficção científica, sendo uma grande referência não apenas para os vampiros, mas também para os zumbis. Segundo George Romero, o livro de Matheson foi uma das suas maiores inspirações na criação de A Noite dos Mortos-Vivos. E foi a partir dessas 2 obras que os zumbis deixaram de ser um produto de magia negra e passaram a ganhar explicações de base científica. They're coming to get you, Barbara. Porém, as criaturas de Matheson são de fato vampiros, seres pálidos, noturnos, que bebem sangue e são até mesmo afastados por repelentes tradicionais dos vampiros, como alho, espelhos e crucifixos. E parte da história tem Neville tentando compreender, através da ciência, os segredos por trás dos comportamentos e aversões desses vampiros. É a história de um homem se sentindo solitário em meio a um ambiente predatório que funciona muito bem não apenas ali no recorte do seu tempo, mas também em um aspecto mais amplo. É uma história que dá para ser atualizada de diferentes formas, algo que fica bem visível quando nós colocamos lado a lado as suas 3 adaptações, que cada vez mais se distanciam da obra original à medida em que passa o tempo. Uma praga que transforma os seres humanos em vampiros
vampiros também é o tema de 2019, O Ano da Extinção, filme de 2009 que é basicamente uma distopia vampírica. Sim, nele vemos um mundo dominado por vampiros após uma praga transmitida por um morcego transformar boa parte da humanidade. Com a população humana decaindo, os vampiros passaram a enfrentar um problema de escassez de sangue, o que obrigou uma corporação a começar a capturar esses humanos e manter em fábricas para cultivar sangue enquanto buscava por algum substituto. Ethan Hawke é um dos cientistas que está trabalhando para criar um tipo de sangue sintético, até que um dia ele é visitado por um ex-vampiro, que traz consigo a esperança de uma cura. Esse é um filme daqueles com um elenco cheio de estrelas, muita ação e coisas inusitadas, como vampiros vivendo à base de café com sangue. E por falar em coisas inusitadas, chega uma hora que os conflitos contra vampiros deixam de se limitar às antigas cruzes e estacas e passam para um novo nível, com a criação de equipamentos especializados mais tecnológicos e um maior conhecimento técnico e até científico sobre essas criaturas, o que nos leva a todo um novo mundo de caçadores de vampiros. O Conde Drácula já era aterrorizado pelo professor Van Helsing, que até ganhou uma adaptação moderna estrelada pelo Hugh Jackman. Mas um cara que também mexe muito com terror e ficção científica e trouxe para o cinema caçadores de vampiros em um mundo moderno foi John Carpenter. Quem acompanha o Central Pandora sabe que John Carpenter é um diretor que tem um lugar especial nos nossos corações. E é um fato que ele tem adaptações que são bastante primorosas, como é o caso de O Enigma de Outro Mundo, que é um filme que beira a perfeição, ou o ainda fortíssimo Eles Vivem. Mas houve um momento ali na carreira do John Carpenter que aconteceu alguma coisa. Ele parece que perdeu o gosto por fazer cinema e estava lançando uns filmes assim bem ruins. E para mim, um dos pontos mais baixos do diretor nesse momento foi Vampiros. Nele, James Woods é Jack Crow, o líder de uma equipe que caça vampiros com o apoio da Igreja Católica. Um dia, depois de desmanchar mais um esconderijo dessas criaturas, Jack e seus companheiros estão numa festa, comemorando, até que um vampiro chega e pega todo mundo de surpresa. Ele faz um massacre do qual só restam Crow, seu companheiro Montoya e uma garota de programa que foi mordida e vira um tipo de radar de vampiros. Então juntos eles saem em uma caçada por essa criatura. E nisso eles descobrem que o responsável por tudo isso era um cara chamado Valek, um vampiro com um passado envolvendo a igreja que estava prestes a conquistar a imunidade à luz do sol, o que faria dos vampiros seres praticamente invencíveis. Desculpa os apreciadores, mas eu não consigo achar Vampiros um filme minimamente divertido. Pra mim ele parece, sei lá, 1h30 de decisões completamente erradas colocadas num filme. E esse foi um sentimento que se tornou ainda mais forte quando eu descobri que esse filme é, na verdade, baseado em um livro. E que esse livro é mais John Carpenter do que o filme do John Carpenter. Suponha que realmente existam vampiros, obscuros, espreitando, destruindo. Eles precisariam ser mortos, não precisariam? Claro que precisariam, mas que tipo de gente estúpida tentaria viver disso? No livro de John Stickley, publicado em 1990, somos apresentados a Vampiros Inc., empresa que cobra valores exorbitantes para caçar vampiros. Jack Crow, o líder do time Crow, é um veterano que já está há 3 anos nesse ramo, e ele provavelmente é o cara que está há mais tempo nesse meio. Com o apoio do Vaticano, esses verdadeiros brucutus usam equipamentos de alta tecnologia e métodos extravagantes para eliminar os vampiros, que são seres fortes, extremamente ágeis e que não podem ser vencidos sem a ajuda da luz do sol. Esse livro definitivamente não é um terror elevado, cheio de metáforas e simbolismos. Na verdade, ele é uma história de ação e terror cheia de momentos exagerados e piadas de duplo sentido, que incorpora ali um pouco de A Hora do Vampiro, do Stephen King, e também até do próprio George Martin. E é justamente por ser um livro tão despretensioso que ele consegue ser tão efetivo em passar o terror quando explora a psicologia desses caçadores. Caras que têm como única certeza o fato de ser apenas eles por eles. Porque ninguém acreditava em vampiros, ou queria acreditar em vampiros, ou queria admitir que eles existiam, ou qualquer coisa do tipo.
Pois é, não se trata de uma sociedade secreta de caçadores de vampiros. Na verdade, o livro explora como parte desse sentimento de solidão vem do descrédito das pessoas, que só passavam ou admitiam acreditar em vampiros quando já era muito tarde, quando o problema já tinha se tornado grande demais para ser ignorado. Os vampiros mestres, que são a grande ameaça dessa história, não são tão diferentes dos vampiros clássicos à primeira vista. Eles são descritos como seres belos e de aparência aristocrática com poderes de controlar mentes. Porém, eles são também extremamente brutais e sádicos nos seus rituais. Enquanto pessoas mortas têm seus corpos transformados em capangas sem alma, os vampiros também aprisionam e torturam pessoas vivas, fazendo delas fontes de energia completamente miseráveis. Vampiros de John Stickley é bem o que você espera de um livro que tem um cifrão no título. Uma narrativa que tem momentos de terror que são de grudar os olhos nas páginas, pancadaria sangrenta em meio a luzes piscantes e muitas caçadas ao lado de caras que são extremamente cheios da grana, que estão sempre bebendo, andando em carros de luxo, vivendo em mansões e que parecem as pessoas mais indisciplinadas do mundo. Porém, ele explora muito bem o quanto esses caras são apenas pessoas que, na verdade, só sabiam que estavam sozinhas. E se você ficou curioso para conhecer melhor essa história, ela está chegando ao Brasil agorinha pela editora Diário Macabro. Vampiros será o 4º volume da coleção de obras que inspiraram John Carpenter. Livros em edições de luxo, com tradução cuidadosa e extras que vão enriquecer ainda mais a sua leitura. O projeto se encontra atualmente em uma campanha no Catarse que vai até o dia 15 de outubro e tem diversas opções de apoio que vão do livro em si até versões com brindes como pôsteres, artes exclusivas e exemplares de outras obras de terror da editora, como a antologia Vampire, o romance gótico Wieland e os outros livros da coleção do Carpenter. Para garantir o seu, é só acessar o link que estará na descrição e deixar o seu apoio nessa campanha que tá, responsa. E falando em caçadores de vampiros, é claro que eu não poderia deixar de falar dele, Blade. Blade veio dos quadrinhos da Marvel, mas a sua versão mais popular mesmo é a que surgiu no cinema, numa trilogia estrelada por Wesley Snipes. O personagem é um híbrido de humanos e vampiros, que, apesar de ter características desses seres da noite, não tinha nenhuma das suas fraquezas. Sua vida como lendário caçador começa quando ele se encontra com Abraham Whistler, um antigo caçador de vampiros que se torna seu mentor, o ensinando a controlar sua sede de sangue e dando a ele as habilidades e ferramentas para enfrentar essas criaturas. A jornada de Blade é de vingança. Por ter sua mãe assassinada por um vampiro e ter sido condenado a se tornar um bebedor de sangue, ele agora quer eliminar completamente essas criaturas da Terra. Assim como Eu Sou a Lenda e outras obras que foram mencionadas nesse vídeo, em Blade o vampiro é uma condição biológica que pode vir do nascimento ou ser adquirida ao ser mordido por um portador do vírus. Eles são classificados como um subtipo do Homo sapiens chamado Hominis nocturna e por isso não são afetados pelos tradicionais símbolos religiosos como crucifixo e água benta. Em Blade 2, esse dirigido por Guillermo del Toro, uma pandemia começa a afetar os vampiros, transformando eles em coisas chamadas Reapers. Ao longo do filme, descobrimos que os Reapers foram uma tentativa de eliminar as fraquezas genéticas dos vampiros. Mas enquanto a mutação cumpre o seu papel de tornar os vampiros mais fortes e resistentes, ela também aumenta consideravelmente a sua sede de sangue, fazendo dessas criaturas coisas irracionais e sedentas, sempre consumidas pelo desejo de beber mais sangue. Por fim, outro tipo de vampiro resistente na ficção científica é aquele criado em laboratório, a vítima de um experimento que acaba dando muito errado. Um exemplo famoso é o vampiro Morbius dos quadrinhos, um bioquímico que ao tentar se curar de uma doença sanguínea rara, acaba por se transformar em um tipo de vampiro.
Algo bem parecido acontece no filme sul-coreano Thirst, de Park Chan-wook, com a diferença que nele a história toma uns caminhos bem mais sombrios, que remetem às raízes dos vampiros. O protagonista da história é Sang-hyun, um padre católico que dedica sua vida a trazer conforto para os pacientes de um hospital. Em um momento de desilusão, ele acaba se submetendo aos testes de um experimento médico clandestino que acaba por dar muito errado. A sua saúde começa a decair rapidamente até que ele é salvo por uma transfusão de sangue de origem desconhecida. Porém, depois disso, ele não seria mais o mesmo. Depois de passar por essa transfusão, Sang-hyun começa a sentir sede de sangue. E inicialmente o padre consegue manter o segredo. Seus problemas começam mesmo quando o vampirismo desperta no seu interior seus desejos carnais, e ele acaba se envolvendo em um caso com a esposa de um amigo de infância. Thirst é um filme que foge dos padrões maniqueístas do cinema convencional para colocar em cena uma história de ambivalências morais bem complexas. Sem se preocupar com maiores explicações sobre a fonte do vampirismo, o filme usa a condição como uma metáfora para os nossos vícios e o terror de se ver sucumbir a certos desejos. Como vampiro, Sang-hyun se torna capaz daquilo que ele nem imaginava poder. Mas seria essa uma dádiva ou uma terrível maldição? Mas é claro que eu não poderia encerrar esse vídeo sobre vampiros na ficção científica sem falar do clássico, o pináculo do cinema de vampiros desse gênero, que é Drácula 3000. Não, eu não vou falar de Drácula 3000. Definitivamente não. Esse foi o nosso vídeo sobre vampiros na ficção científica. Antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos: Guilherme Ian, Gortaina, Vitor Procópio, Marco Marcos, Alexandre Hausen e André Oliveira, o pessoal da Ponte de Comando Saren, Daniel Souto e Pedro Eu Amo Vírus, e os oficiais de ciências Alexandre de Leon, Daniel Bula, Evandro Araújo e Yuri Oh, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.